Beleza. A gente parou aqui, né? O... eu esqueci de compartilhar a tela, foi mal. Compartilha aí no celular. Pronto, tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Tá. Ok. Quem lê? Eu leio? Faça essa fineza. Beleza. No sistema de Boole, a letra V pode ser manipulada a respeito de certas coisas, como se fosse um símbolo para designar uma classe. Mas isto é um defeito e não um mérito da notação, porque sugere inferências erradas. Podemos ser tentados a supor, por exemplo, que as equações AB igual a V e CD igual a V implicam conjuntamente a conclusão AB igual a CD. Boole não faz essas falácias apenas porque observa restrições sobre o uso da letra V que são inconsistentes com a sua própria descrição de V como um símbolo para designar uma classe. Ele diz, por exemplo, que podemos inferir da equação x multiplicado a1 menos y igual a zero, que significa todo o x é y, a equação Vx multiplicado 1 menos y igual a zero. E esta, por sua vez, pode ser interpretada como algum x é y, mas apenas usando a suposição que as equações V, que multiplica 1 menos x igual a zero, e V multiplicando 1 menos y igual a zero são verdadeiras. Isto é, que a classe designada por V está contida como uma subclasse em cada uma das duas classes designadas por X e por Y. Até aqui tranquilo? Vai lá. Beleza. De bala. Eu só estou relendo o que a gente teve no grupo passado, eu acho. Uhum. Essa parte aí que a gente tá relendo. Tipo, Mas problema não, aqui é bom para dar uma retomada aqui no pensamento. vocês estão lembrados que esse 1 menos X é como ele simboliza como pode dizer? O conjunto complementar, lembra? É aquele X com a barrinha em cima ou Y com a barrinha em cima. Perfeito, isso mesmo. Por exemplo, o X é o conjunto de todos os homens. O conjunto complementar do conjunto de todos os homens são todos aqueles indivíduos que não pertencem ao conjunto dos homens. No sistema de Boole, como um é o universo, então um é todas as coisas que você está tratando no seu discurso. Então, o conjunto complementar ele vai ser simbolizado com 1 menos todos os membros do conjunto que pertence aos homens. E isso vai formar o conjunto complementar. Deu para entender? Ok. Sim. Beleza. Continuar então. É óbvio que a finalidade de Boole é garantir as inferências aristotélicas que dependem de implicação existencial. Mas o artifício que escolheu não é feliz. Vocês sabem o que é implicação existencial? É um operador aí diferente. Diga aí. Em lógica. Diga. Pode dizer. Não, o que me veio à cabeça quando eu vi essa implicação existencial é que, tipo, a partir daquela inferência eu estou dizendo que aquilo de fato existe, entendeu? É assim que eu estava pensando. É praticamente isso. Na lógica aristotélica, quando eu quero dizer lógica aristotélica, eu estou dizendo toda a tradição que utilizou dela, não só Aristóteles. Aristóteles ele resolve esse problema a partir da metafísica. Tá vendo? O quão é importante ter essas noções. Tem alguns problemas que não são problemas lógicos para alguns autores, porque eles resolvem na sua metafísica. Certo.
Só para lembrar uma E como, coisa e que eu tava... como é que ele resolveu isso mesmo, exatamente, na Então, lógica aristotélica? primeiro, a gente tem que entender o que é uma implicação existencial. A implicação existencial é o passo que de todo o x é y, você poder deduzir algum x é y. Por exemplo, se eu afirmo que todos os homens têm a capacidade de ter barba, por implicação existencial, eu posso dizer que algum homem tem capacidade de ter barba. Do todo eu derivo algum. Exato. E parece válido, né? É, O Sim. problema é, o algum tem pressuposição existencial, mas o todo não. É verdade. Vero. Aí qual é o problema disso? É que essas inferências, ela depende de uma implicação existencial. Então, quando você fala todo o x é y, para você derivar algum x é y, você tem que dizer que pelo menos existe um, como pode dizer, indivíduo que pertence simultaneamente a x e y. Isso que é a implicação existencial. Pode Senão crer, esse passo é agora, válido. agora eu lembrei. Lembrei. É isso, pode crer. Realmente. É um probleminha. O Aristóteles resolve a sua metafísica porque x e y eles denotam substâncias secundárias. E, por definição, substância secundária depende da substância primária para existir. Então, não existe possibilidade de você, ao fazer o enunciado todo x é y, você não está falando de alguma propriedade que não tenha um membro. E essa substância primária seria exatamente o que ele está falando? A substância primária é o que realmente existe. É um indivíduo. Ah, tá, já está dentro já da noção de... Então, como é substância secundária, já está dentro de uma noção de tudo que está sendo dito existe, né? Se pressupõe isso, né? Tipo assim, ó, eu vou dar exemplo. Substância primária. Sócrates é substância primária. Carlos é substância primária. Oswaldo é substância primária. Substância secundária. Homem, animal. Essas são coisas, para Aristóteles, substâncias secundárias. Então, essa substância secundária seria tipo propriedades das substâncias primárias? Não exatamente propriedades, nesse sentido. Porque, como pode dizer? Elas também são objeto de predicações. Deu para entender porque Ah, não são tá. propriedades? Por exemplo, o Sim. homem não é uma propriedade, porque o homem também é objeto de predicação. Não sei se eu estou sendo claro nesse sentido. Sim, Veja, quando você fala de propriedades, o que você está falando é de algo que você atribui a algum indivíduo. Propriedade em interpretação estrita quer dizer isso. Então, é algo que você diz acerca de outra coisa. Isso que é uma propriedade. Então, ser branco é uma propriedade, porque você sempre diz que algo é branco. Ser branco, entendeu? mas você Ser pode branco falar é assim, propriedade. o branco é alguma coisa também, né? Mas aí não é o ser branco, aí já é o branco. O que é a propriedade? Ser branco. Mas branco não é propriedade. Deu para pegar a distinção? Mas quando a Isso gente vai. não tem aí uma questão de universal do como é que fala? Da questão Particular? de aceitar universal ou não aí, porque tipo, numa visão nominalista, você, como é por exemplo, você, o que eu estou chamando de propriedade seria tipo homem, por exemplo. Não existe o homem numa visão nominalista, porque não existe esse homem universal. A gente sempre está falando de homem, está falando de algum homem. Certo. Algo que é humano, né? No caso. É, Não, tudo bem.
Eu só estou tentando explicar a distinção entre Mas propriedade entendi. Valeu. e substância secundária. Porque Sim. o problema é o seguinte, vai entrar numa questão de metafísica medieval, que eu acho muito interessante, que é a distinção entre, vamos dizer, substância, cuididade e propriedade. O que é cuididade? É aquilo que faz a coisa ser o que ela é. Como é que fala? Estrada medieval, não sei o que, idade que sigo falando. Tudo Tem que umas você... engraçadas. Branquidade, né? Exato. Humanidade, branquidade, cadeiridade, Cadeiridade. cadernidade. Todas as coisas que são substâncias, elas são substâncias porque ela tem uma cuididade que fazem elas ser o que elas são. O homem é homem por causa de sua humanidade. É muito engraçado essas paradas. Eu só estava tentando explicar a distinção entre predicado e substância. A substância ela pode ser predicado. Já o predicado ele sempre tem que ser afirmado acerca de alguma substância. Então, ser homem é predicado. Agora, homem não é predicado. Homem, ela é substância. Tudo bem? Beleza. Sigo líder. Se você não tiver entendendo minha explicação, pode dizer que às vezes eu Não, tá sou meio de complexo boa, de explicar. Beleza. Mas o artifício que escolheu não é feliz. Se a letra V representasse uma classe, mesmo no sentido generalizado, em que os símbolos 0 e 1 designam classes, não seria necessário estabelecer regras especiais para sua interpretação nos vários contextos em que é utilizado. Desculpa. É interessante reparar, contudo, que Leibniz teve, a certa altura, uma ideia semelhante. Que está no seu livrinho. Que está no livrinho La Lógica de Leibniz, do Cultura. É um dos livros mais importantes em comentário acerca da lógica de Leibniz, é esse do Cultura. É? Segundo o Piauí, está muito obsoleto, mas é um marco histórico, praticamente. Deu para entender essa segunda parte? Tranquilo. Bom, se bem que... Ah, tá, é porque ele colocou várias coisas para interpretar, né? Então, isso foi o problema. Várias regrinhas. Se a letra V representasse uma classe, mesmo no sentido generalizado que os símbolos 0 e 1 designam classe, não seria necessário estabelecer regras especiais para sua interpretação nos vários contextos em que é utilizada. Então, se ele interpretasse a letra V como uma classe, tal como o 0 e 1, não seria necessário estabelecer as regras especiais que ele tem para diversas interpretações diferentes. Parece que a letra V, ela muda de regras a depender da interpretação que você dá para ela. Enquanto 0 e 1 não. As mesmas regras. Seria mais ou menos como se você desse nome para alguma coisa e a depender do contexto, essa coisa que você deu o nome mudasse. A lógica booleana, assim, praticamente, me corrijam se eu estiver errado, trabalha nessa perspectiva, 0, 1 como se fosse verdadeiro e falso, não é isso? Só que... Por enquanto, não. Aí. Isso é verdade, mas por enquanto pronto. não. Aqui a gente está falando... Na altura do texto, não, eu estou falando em geral. Então, mas é bom notar isso, que é o seguinte. Diga a aí. lógica booleana trata de 0 e 1 como verdadeiro e falso quando você pega o aparato de cálculo da lógica booleana e interpreta como se fosse uma formalização de proposições. Perfeito?
Perfeito. Ele é um sistema dedutivo que tem dois aspectos. Você pode interpretar ele como falácia de classes e indivíduos e uma outra interpretação de como se estivesse falando de sentenças. Beleza pura. Clareou. Por exemplo, esse 0 e 1 aqui, nesse contexto, significa 0 o conjunto vazio e 1 o universo de discurso, ou seja, o conjunto universal. Vou colocar nesses termos. O conjunto que tem todos os membros que você está levando em consideração. Mais tarde ele vai falar da segunda interpretação. Para a interpretação dos sistemas em termos de classes e operações com classes, é óbvio que as fórmulas seguintes, explícita ou implicitamente supostas por Boole como premissas, exprimem todas as proposições verdadeiras. Então, a primeira, x vezes y é igual a y vezes x. Lembrando que x ele chama de letras eletivas, ela seleciona membros de um determinado universo de discurso. Então, se você aplica uma letra eletiva, por exemplo, você tem um universo de discurso e agora X representa todos os indivíduos desse universo de discurso que são homens. E Y vai ser todos os que pertencem ao universo de discurso que possuem barba. Então, se você aplicar primeiro a escolha dos homens e depois aplicar a escolha de tem barba, é a mesma coisa de você primeiro ter escolhido quem tem barba e depois deles ter escolhido os homens. Deu para pegar? Tá. Ô, Alan, quando eu estou olhando aqui na tela, tanto esse número 1 como esse número 2 aí, que, né, que é x vezes y igual a y vezes x, eu me lembrei daquele negócio que a gente estuda em lógica, né? Não, matemática também, que era Comutatividade. comutatividade, isso, que tem tanto da disjunção, da conjunção, eu pensei nisso aí. É isso mesmo. É É isso isso? mesmo. Pronto. Ah, então beleza. Aí embaixo ali já tem a distributividade, né? Uma coisa assim também. Se não me engano, Tem também. na parte de baixo. Então, pronto. Então, Aqui, tá, por exemplo, as aulas de lógica estão valendo para alguma coisa. aqui na primeira a gente fala de uma maneira chique, a gente fala que a a multiplicação é comutativa e a adição é comutativa. No primeiro Isso. caso, a gente fala que a multiplicação é comutativa e no segundo caso, a gente fala que a soma é comutativa. E como o Oswaldo falou, caramba, agora essa aqui é difícil. É a distributiva, né? É a distributiva. É, distributiva. Não, mas eu quero saber a formulação em linguagem corrente, que fala que é distributiva em relação à multiplicação. Essa primeira. É. Esse sistema, ele é distributivo em relação à multiplicação. É isso mesmo. Por que em relação à multiplicação? Porque podia ser o contrário. Podia ter uma soma aqui do lado de fora e uma multiplicação dentro. E o resultado seria uma soma vezes uma outra soma. Deu para entender? Sim, sim. Nesse segundo aspecto, seria distributiva em relação à soma, que não é o caso, que é distributiva em relação à multiplicação. Deu para pegar? Que essas duas propriedades aqui abaixo. Se x igual a y, então xz igual a yz. O operador mais aí, ele é o operador com aquela característica de ser sempre classes mutuamente exclusivas, né? Tá falando de qual? O mais? Do operador de adição.
em todas essas equações aqui. Ah, o operador de adição ou de subtração, você está falando? De adição, não tem lá no de adição, ele não coloca essa questão lá que tem que ser exclusivo, porque ele não lê como se fosse uma disjunção exclusiva, isso aqui? Eu não lembro. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Peraí, volta ali, né, quer ver? 4, 5... Aqui, ó, aqui no 400, na 415, deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui ele faz no 415, ó, não é correto então dizer que ele adota o sentido. Ah, não, pera. Isso não. Não, acho que você tá certo. Eu só não tô achando aqui, deixa eu ver. Você achou aí? Eu acho que o que você está mencionando aqui. Mas Bullis supõe sempre que se as letras X e Y representam classes, não devemos escrever X mais Y, a menos que as classes sejam mutuamente exclusivas. É isso aí que eu tava pensando mesmo, nesse trecho aí. Você tem razão. Eu não lembrava não. Obrigado. Ah, é que eu tô sempre com isso em mente pra poder entender esse operador aí, porque a gente ficou debatendo, né, outra vez, tipo, operador, eu fiquei achando que era conjunção, era junção, fiquei com isso na cabeça. Sim. É até interessante, né? Que realmente buga um pouco a cabeça, mas eu sempre tento manter. Dá um... Vai ficar, vai ficar claro mais ou menos isso quando, em algum momento, quando a gente lê Peano. Que Peano que cria como pode dizer? Não é que ele cria, mas ele deixa explícita essa divisão de quando você está falando de classe, de indivíduo, de quando você está falando de proposições. Por exemplo, quando a gente está falando de proposições, a gente fala de uma conjunção, da disjunção, de uma condicional. Quando a gente fala de classes, o que a gente está falando é de uma interseção, de uma união. É isso Mas, mesmo. mas por que a gente se confunde com essas coisas? Porque a propriedade que define um conjunto união é uma disjunção. E a propriedade que define uma interseção é uma conjunção. Então, se você pegar a propriedade da classe, ou seja, o aspecto extensional, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso, né? Vá. Termina o Por exemplo, raciocínio. eu digo que algo pertence a uma classe se ele tem uma determinada propriedade. Por exemplo, Certo. Sim. X pertencem ao conjunto dos homens, X por homem. X por homem é uma propriedade. Então, eu transformo o critério de saber se um objeto pertence ou não a uma classe a partir de uma propriedade. Sim. Quando eu pego e defino um conjunto união, na propriedade vai ter uma conjunção. Por exemplo, tem um conjunto de homens e um conjunto de mulheres. Para fazer a união entre esses dois conjuntos, a propriedade vai ser o seguinte: pertence ao conjunto união de homens e mulheres o indivíduo que é homem ou mulher. Percebeu? Uhum. Eu tive Verdade. que usar uma disjunção para definir o critério de saber se um determinado objeto pertence ou não a esse conjunto. Então eu defino de uma propriedade que tem uma disjunção. E a mesma coisa acontece com a interseção, só que agora com uma conjunção. Por isso que é mesclado, entendeu? Aí tem que ser uma junção, né? Porque se fosse uma conjunção seria bizarro. Um indivíduo seria homem e mulher ao mesmo tempo. Se bem que. Nesse caso, você está definindo uma interseção. E você sabe que a interseção entre homem e mulher é hermafrodita.
Sim. Pode crer, né? Se fosse simples, a resposta seria vazia. Bacana. Isso é só para pescar, tipo, essas diferenças entre intencional e extensional. Isso aqui é definição de conjuntos intencionalmente, ou seja, por meio de propriedades. Eu também posso definir um conjunto extensionalmente, como enumerando os membros. O que é enumerar? Apontar e falar quem são. Conjunto dos homens. Vai pegar Carlos, Oswaldo, Alan, e vai fazer isso até exaurir o conjunto. Essa é uma definição do conjunto por extensão. Tudo bem? Beleza. Beleza. E agora a parte mais interessante. Por que soma? Porque você está somando as extensões de dois conjuntos. Então, o conjunto dos homens e mulheres vai pegar Carlos, Alan, etc. E juntar com o conjunto, sei lá, Débora, Marlene, Jacinta. E assim vai. Legal. Você simboliza para uma soma nesse caso aqui. Uhum. Tranquilo? Foi mal esse Bacana. E esse outro aqui, se x igual a y, então x igual a... Não entendi nada. X mais Tá Z igual muito, né? Como é que é essa essa aqui. implicação aí? Isso aí tá meio... Isso aqui são propriedades aritméticas. Agora, esse aqui eu não sei se tem uma propriedade aritmética que é assim. Eu acho que não. Na verdade tem. Na verdade tem. Eu tô viajando. Tem sim. Isso aqui é. Se x é igual a y, então qualquer fator que você escolher em x vai selecionar os mesmos membros em qualquer fator que você selecionar em y. Você Ah, disse, pode crer. você disse que o conjunto dos triângulos, ou seja, x, ele é idêntico ao conjunto dos triláteros. Então, se você selecionar os triângulos escalenos e você selecionar os triláteros escaleno, você vai estar selecionando os mesmos indivíduos. Sim, agora ficou bem claro agora. Alan, só uma curiosidade. Eu entendi a explicação que você passou aí. Só uma curiosidade. Você, quando faz essa interpretação assim, você faz de maneira intuitiva ou é resgatando alguma outra informação que você, porventura, já tenha lido e tal? É porque eu já li o livro do Bully. Esse livro que está mencionando, eu já li. Entendi. E o Bully está descrevendo esse sistema dele. Essa é uma metáfora minha. Você imagina que você tá com um aquário. E o aquário é o seu universo de discurso. Você vai utilizar essas letras para selecionar alguma parte do aquário. Por exemplo, você utilizou a letra X para selecionar uma parte do aquário que tem umas pedrinhas e um castelinho. Sim. Bora dizer que só tem essa coisa no lugar onde eu usei X. Se eu utilizar o Y para designar a mesma área desse quadrado, ou seja, a área que também pertence aos que também tem as pedrinhas e o castelinho, se eu selecionar a partir daí o castelinho do X e eu selecionar no segundo o castelinho também, eu também estou fazendo coisas iguais. Porque o Boolean interpreta essas coisas como letras eletivas. São letras que elegem ou escolhem membros de um determinado domínio. Então você realmente interpreta como se fosse uma eleição. Ah, escolho você. Pikachu, escolho você. É uma coisa mais ou menos assim. Boa.
Pronto, perfeito. Acho que o exemplo melhor é com Pokémon. Tipo, você tem lá. Tá Pronto, na batalha. você tem lá o seu inventário. E aí você seleciona do seu inventário de Pokémons os Pokémons que são de trovão. Aí vai Certo. aparecer X Pokémon. Vamos dizer que você fez uma outra escolha em algum outro momento no passado, escolhendo os personagens que começam com a letra P. E por acaso, quando você selecionou os personagens que começam com a letra P e os personagens que são do elemento trovão, eles foram os mesmos. Foram os mesmos membros que você selecionou. Uhum. Então, se você selecionar o Pikachu no, como posso dizer, no conjunto que você selecionou de elementos do trovão, e se você selecionar o Pikachu do conjunto de Pokémon que começa com a letra P, eles são idênticos. Beleza. Não sei se ficou melhor com esse exemplo, ficou mais burro. Não, não. Dá para seguir. Vamos lá. Beleza. Mesma coisa aqui embaixo, que é parecida, na verdade. Se você tem uma maneira. Se você tem um conjunto X, e esse conjunto X for igual a um conjunto Y, vou colocar notação contemporânea mesmo. Se você fazer uma união de X com Z, isso vai ser idêntica à união de Y com Z. E o mesmo processo. Agora. Não, de baixo aí é o oposto, né? É o oposto. É a É o interseção, mesmo... no caso, né? No menos, né? Desculpa? Quando coloca o menos, ele se torna, então, interseção. Não. Quando você coloca o menos, você está fazendo a união com o conjunto complementar. Por exemplo, aqui é X, vou colocar em interpretação de teoria dos conjuntos. União com o conjunto complementar de Z. Se eu chamar, por exemplo, X de homem e Z de nordestinos, então X menos Z vai ser todos os homens que não são nordestinos. Ah, beleza. Beleza? Beleza. A interseção no sistema de Boole é a multiplicação. A interseção Tá. A no interseção é sistema dele é multiplicação. multiplicação. É a multiplicação. Beleza. Então agora ficou Tranquilo? melhor. Uhum. Confunde um pouco, né? Não. É da puta, alterando os operadores aí, estragando a cabeça do cara. Mas é porque tem que mudar, né? Porque ele tá fazendo uma álgebra de classes, né? Exatamente, esse é o ponto. Ele quer fazer uma álgebra de classes. Perfeito, é isso mesmo. E ele quer fazer uma álgebra de classes que seja semelhante com a álgebra numérica. Isso que é o ponto crucial. Na verdade, eu acho bem bonito ver essas paradas do Boole. Não sei porque, eu acho massa essa forma que ele escreve essas formulazinhas. Eu acho massa a Contém interpretação. muita informação, é uma interpretação muito ampla, né? Mas é uma coisa muito, muito simples, né, que ele faz. Eu acho bonita a interpretação que ele dá. Esse Então, negócio de letra eletiva pra mim é do caralho, pô. é muito foda. E esse de ter colocado, tipo, o conjunto nulo, o conjunto e tudo, né? Só em dois números, tipo 0 e 1. E com tudo ele monta com letras e faz negócio. É Muito da incrível. hora. E o último é, vamos dizer, a interseção entre o conjunto X e o seu complementar é nula, é vazia. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Segue. Tranquilo. Destas, as primeiras 7 são semelhantes às regras da álgebra numérica vulgar. Então, até aqui é semelhante às regras da aritmética, ou da álgebra numérica. Certo. O que distingue o sistema é a fórmula oitava. É essa Então, aqui. essa aqui é diferentona. Essa aqui é diferentona. Por que é diferentona? Porque você vai multiplicar na álgebra numérica x por 1 e x
com menos x. Vai dar igual a x menos x ao quadrado igual a zero. Qual é o problema disso? Problema? Na álgebra numérica. Peraí, repete aí como é que ficou a história. Por que que isso aqui é diferenciado em Boole? Porque na álgebra numérica, isso aqui Uhum. é equivalente a x menos x ao quadrado igual a zero. O problema é que isso não é uma propriedade na álgebra numérica, porque só há um único número que satisfaz essa propriedade. Qual é o número? Que número é esse? X ao Repita a quadrado igual a pergunta. zero não seria zero. Seria zero. X tem que ser obrigatoriamente zero. Isso. É por isso que dá o bug aí no sistema. É. Então não é uma regra da álgebra numérica. Para ser uma regra da álgebra numérica, ela tem que ser válida para qualquer número. Todas essas aqui é válida para qualquer número. Menos essa oitava, ela só é válida para o zero. A álgebra numérica, entendeu? No sistema de conta é válida. Por isso que é o que distingue o sistema é essa fórmula. Certo? Interessante. Beleza. Mas Boole chamou a atenção para o fato de mesmo esta poder ser interpretada numericamente como uma restrição adequada dos valores da variável x. Boole exprime a sua descoberta da seguinte maneira. Realmente, eu estava errado. Não só há um número não, são dois. Verdade, são dois. É 0 e 1. Foi mal. Se tiver as restrições, né, aí que ele vai colocar aí, né? Não, então, eu fiz esse joguinho que vai ter a ver com isso que ele vai fazer depois. É importante saber que só há dois números que satisfazem essa equação na álgebra numérica. Aqui, ó, veja. Suponhamos em que uma álgebra em que os símbolos x, y, z, etc. podem ter indeferentemente os valores 0 a 1 e só estes valores. As leis, os axiomas e os processos de uma tal álgebra serão idênticos em toda a sua extensão às leis, axiomas e processos de uma álgebra da lógica. A única coisa que a separará será a diferença de interpretação. É sobre este princípio que se baseia o método desta obra. Sacou aqui a artimanha do cara? A questão é o seguinte. Essa forma oitava, só é verdade para dois valores numéricos, 0 e 1. Se você considerar uma aritmética que só possui dois valores, a aritmética binária, segundo o Boole, você vai concluir que essa aritmética binária ela é isomórfica, para usar um termo que a gente já viu anteriormente, com a lógica. A única divergência entre as duas é a interpretação. A álgebra da lógica. Pois é. Percebe que o que eu falei no começo desse capítulo se verifica nesse momento, que eu falei que o Boole tenta, na verdade, reduzir a lógica à aritmética. Sim. Por quê? No- Porque... Pode falar, Não, eu Carlos. só ia perguntar, é que nesse caso aí, então, aí sim o 0 e 1 na interpretação da álgebra da lógica seria o verdadeiro e falso, né? É porque Da aqui lógica. também se considera como a lógica tratando de classes de indivíduos. Mas cabe a interpretação de verdadeiro e falso aí nesse caso, né? Não, não ainda, mas também. Vale para os dois. Vale para as duas interpretações. Beleza. Eu vou fazer uma pequena introdução da seguinte maneira. Quando a gente está falando de silogística, a gente está falando de indivíduos, como pode dizer? A gente está falando de termos que designam ou indivíduos ou em classes. Quando a gente está falando de
É... Caramba. São dois nomes. Pronto. Lembrei. Existem dois tipos de lógica. Existe a lógica categórica e existe a lógica hipotética. A lógica categórica é sobre indivíduos e classes e a lógica hipotética é sobre valores de verdade. A primeira se atribui a Aristóteles e a segunda se atribui aos estoicos. Certo. Juntar Entendeu? as duas. Quem juntou as duas foi o Frege. Por isso que ele é considerado o pai da lógica contemporânea. Até antes de Frege, essas duas lógicas elas não se conversavam muito bem. Ou você tratava uma proposição em termos de valores de verdade, ou você tratava uma proposição em termos de indivíduos e classes. Elas não se mesclavam. E essa informação que eu estou dando dos estoicos é uma coisa que até o próprio Bully vai citar na obra dele. Quando ele vai introduzir os valores de verdade, ele vai falar que os primeiros que trataram sobre isso foram os estoicos. Só estou dizendo que o que é principal no Bully para mim é ver essa distinção clara que falar de valores de verdade é uma interpretação distinta de falar de indivíduos e classes. Não são a mesma interpretação. É o mesmo sistema de signos, com as mesmas regras, só que com duas interpretações totalmente distintas. Capite. Isso Mas aí os dois está no texto do Bully mesmo, né? tá no texto do Bully. Este passo e outros semelhantes levaram alguns comentadores a descrever o sistema de Bully como sendo uma álgebra a dois valores. Esta descrição está errada, porque quando interpretamos o sistema como cálculo de classes, não supomos que qualquer classe é coextensa ou com a classe universal ou com a classe nula. Tranquilo? Olá. É possível, na verdade, transformar o sistema de Bully numa álgebra a dois valores, juntando um princípio novo, que é esse nono. Ou x é igual a 1, ou x é igual a 0. Deu para entender esse parágrafo? Se você quiser dar uma clareada nele aí para mim, eu agradeço. Você já estudaram sistemas numéricos? Sim. Vai lá, vá falando. Vai Sistema reavivando. numérico é de base decimal. O que isso quer dizer? É que a gente tem um alfabeto de 10 signos, que na combinação entre eles, eu formo os diversos outros. Mas como posso dizer? Esses sistemas, eles não são, como posso dizer, necessários. Você pode mudar ele conforme a sua necessidade de notação. E com eles, você vai ter álgebras que são equivalentes entre si, só que elas são, como posso dizer, com resultados aparentemente distintos. Tá pegando até aqui? Uhum. Que vai entrar no ponto do Oswaldo de falar que o porquê o Boole é usado na computação. Na computação, o sistema de representação, o sistema numérico que a gente utiliza é o sistema binário. Então, a gente só tem dois signos para tentar escrever qualquer número. Por exemplo, o que a gente escreveria como 3 na nossa notação, que nós temos um signo 3 para indicar, como no sistema binário só existe 2, a gente tem que escrever 3 em termos de 0 e 1. Eu acredito que o 3... Deixa eu ver se eu lembro. 0... Deve ter conversor aí. 010. Peraí, calma. Não, né? Não... Deixa eu ver. 0... É porque tem como contar. A regra é o seguinte. Comece com as duas mãos fechadas. Coloque um dedo em uma das mãos. Como você só pode ter, no máximo, um dedo levantado, então se você precisar levantar um segundo dedo, você abaixa esse dedo e levanta no outro lado.
Beleza? Então, 0, 1, levanta o dedo do lado. 2, você abaixa esse dedo e levanta o dedo da mão oposta. 3, você vai levantar esse dedo que estava abaixado. Então, 3 vai ser 1. Então, 1 no sistema binário representa o que no nosso sistema decimal é dito por 3. Beleza? Beleza, vivendo e aprendendo. A questão é, agora que eu tenho esse sistema que só tem 2 valores, que é o 0 e 1, eu posso reescrever as regras da álgebra, as regras do cálculo, para um sistema de notação que só tem esses 2 valores, que é o 0 e 1. Isso seria uma álgebra de 2 valores. Ou melhor, seria uma álgebra binária. De um sistema binário. Uma álgebra de 2 valores é uma álgebra que você, além disso, considera que só tem 2 números. Beleza, mas aí falando aqui, então, tipo, essa descrição está errada do sistema de Boolean. Porque se só tem 2 valores, todas as variáveis têm que indicar um desses 2 valores. É por isso que fala aqui, tipo, você não supõe que a classe é coexistente universal e nula. É exatamente isso. Tem que ter essa nona pressuposição dizendo que x ou é 1 ou é 0, para ser uma álgebra de 2 valores. Ou seja, quando você usa na sua notação x, ou ele indica 0 ou ele indica 1. Para ser uma lógica dos valores. Ou para ser uma álgebra dos valores. Beleza. Deu para entender ou não? Acho que Beleza. ficou meio louco, né? Dá para pegar uma intuição. Pronto. Talvez fosse melhor com exemplo normal aqui. Bora pegar isso aqui Então, na... assim, pelo que eu entendi, assim, se você interpretar ele de forma diferente, essa descrição não é suficiente. Né? Quando você interpreta como classe, por exemplo, aí não são só 2 valores. Desculpa, dá para repetir? É uma questão de interpretação. Porque está falando aqui, quando você interpreta como cálculo de classe, aí essa interpretação não é suficiente. Né? Mas se eu não interpretar como cálculo de classe, se eu interpretar como valores, aí é suficiente, não é isso? Não exatamente. É esse o ponto. Eu consigo interpretar assim 2 valores se eu incluir essa outra proposição aqui embaixo, né? A nona. Perfeito. É isso Tá, mesmo. agora, beleza. Porque esse nono vai dizer que qualquer letra que você utilizar ou simboliza 0 ou simboliza 1. Ou seja, você só tem 2 valores. Sim. Se você não tem essa cláusula, você não sabe que valor designa x ou y. Você não sabe. Por exemplo, pega essas regras até o oitavo e eu te pergunto, quais números pode ser x? Sim. Então, e eu acho que o outro problema maior é a questão, né, no caso, se fosse para interpretar assim, introduziria aquela cláusula e resolveria, mas mesmo assim não resolveria a questão se você for interpretar como classes, né? Porque o 0 e 1 ele tem atribuição de classe aí, no caso. Uma Sim, interpretação. mas esse nono ele te diria o seguinte: seria uma lógica de classe em que você faz considerações acerca da totalidade e da nulidade. Você só permite 2 tipos de conjuntos: conjuntos que têm todos os membros e conjuntos que não tem nenhum dos membros. Ah, tá. Entendi. E você Beleza. poderia formar os conjuntos subsequentes que você precisasse a partir da combinação entre essas letras, entendeu? Uhum. Entendeu. Será que isso já fez isso já para ver como é que fica essas classes assim?
Cara, eu não fiz. Mas existe uma coisa chamada álgebra de Boole que faz isso, mas eu não aprendi não. Beleza. Que vai ser justamente isso, vai ser uma arruma de função, que é realmente função cheia de x e y, mas que você sabe que esse x e y só pode adotar um dos dois valores, o 0 ou 1. Entendeu? Beleza. Beleza. Pronto. De qualquer forma, dentro, com essa nona cláusula, pronto, só para exemplificar melhor. Todas essas fórmulas permanecem, por exemplo. Então você consegue, por exemplo, simbolizar todo x é y, nenhum x é y, algum x é y e algum x não é y. Legal. Mesmo adicionando aquela outra cláusula, todas as interpretações ainda continuam sendo verdadeiras. Beleza. A questão é que aqui agora você teria que aceitar que x ou designa 1 ou designa 0 e y designa 1 ou designa 0, para todos os casos. Sim, sendo que x e y sempre tem que designar um diferente do outro, né? Se x for 1, y tem que ser 0, né? Exato. Também tem essa cláusula. Vou aqui continuar. O cálculo que resulta pode ser interpretado numericamente, isto é, interpretando os símbolos 1 e 0 no seu sentido numérico vulgar, mas já não admite uma interpretação em termos de classe. Tá rolando Boolean treta não... aí os cachorros aí, velho. É, aqui os cachorros são bravos. É, o que você falou anteriormente, acho que se confirma mesmo. Tipo, pode ser interpretado numericamente, mas não admite interpretação em termos de classe quando você interpreta numericamente. Então, x e y... mas é basicamente o que a gente concluiu. X e y não seria mais classe, seriam totalidade e nulidade. Boole não faz distinção nítida entre o sistema original e o sistema mais estrito, que resulta da adição de 9. Isto pode-se inferir do fato de ele dar mais duas interpretações lógicas das suas fórmulas, sem reparar que em uma satisfaz 9, enquanto a outra não satisfaz. Estas outras interpretações têm muito interesse e devem ser mencionadas aqui. Na Mathematical Analysis of Logic e depois na Law of Truth, Boole sugere uma convenção pela qual a equação x igual a 1 pode ser interpretada de modo a significar que a proposição x é verdadeira e que a equação x igual a 0 pode ser interpretada de modo a significar que a proposição x é falsa. Chegamos no que você estava aguardando, Oswaldo. Uhum. De acordo com isto, os valores de verdade de proposições mais complicadas podem ser representados por combinações de letras minúsculas. Por exemplo, o valor de verdade da conjunção das proposições x e y pode ser representado pela combinação xy. E o valor de verdade da disjunção exclusiva de x e de y pela combinação x mais y. Que temos aqui tudo o que é necessário para uma interpretação do sistema de Boole em termos de valores de verdade nas proposições com os símbolos 1 e 0, representando respectivamente verdade e falsidade. E esta interpretação, tal como a interpretação numérica, satisfaz o princípio nono. Então, quando você está falando de classes, não satisfaz, mas quando você está falando em uma interpretação
de valores de verdade satisfaz. Oh, porra. É. Desculpa aí, viu, gente? Tranquilo. Tá rolando treta. No século XIX, os intelectuais ingleses estudavam assim, porque rinha de cachorro na Inglaterra no século XIX era febre. Era... É sério, era esporte inglês assim que o pessoal. Enquanto aqui no Brasil o povo botava os galos, lá ele botava os cachorros para brigar. Caramba, que bom que o meu esporte preferido também era apreciado por inglês do século XIX. Então, é, só- ai, ai. E aí, esse parágrafo tá tranquilo? Fechou uma linha de raciocínio. Eu já tô cansando, viu? Não vou mentir, não. Por isso que eu soltei a piada, para ver se dá uma. A gente pode parar aqui, então. Pronto, Pode beleza. parar, 2 horas já de chamada. Deixa eu ver se Aí, faltou. Alan, você subiu lá, subiu ainda não, né? Os vídeos lá no canal, não subiu? Não. Quer que eu suba hoje? É bom subir porque daí o Emerson ele pode acessar a reunião, né? Certo, eu vou subir hoje, então. Quando eu encerrar esse aqui, eu já subo os outros e esse. E também eu vou dar uma olhada também, vou dar uma. É sempre Tá. bom. Se bem que eu tô esperando a gente acabar esse capítulo, me dar uma revisada depois olhando os vídeos. Aí escuta o vídeo e vai lendo para e passo, né? Fica legal, né? É assim? É, Bom, bom, bom. Beleza, então. Muito obrigado. Realmente, novamente, obrigado por topar essa loucura. E novamente, eu gosto muito desse assunto. É um assunto que realmente me instiga bastante a estudar. Não se eu acho preocupe, que não. Que a quarentena vai até 2022, vai dar tempo da gente fazer esse percurso todo. e voltar 2 vezes. É, é. Pois Até, é, gente. até agora eu acho que o bullying é o que está mais me interessando para mim Pronto. pesquisar mais a fundo. O vôlei é massa pra caramba. Eu acho muito interessante a forma que ele organiza o pensamento, ele vai Na, ép- estruturando os fatos. na época que você pegou a minha apresentação, eu estava estudando a recepção da conceitografia. Como ela foi recepcionada na época de lançamento. Porque, tipo, hoje em dia ela é considerada um marco, assim, na história do pensamento. Mas quando ela foi lançada, ela foi ignorada. Ela recebeu cerca de 5 resenhas e uma delas, que é de um contemporâneo a Frege, um matemático chamado Schroeder, fala que ela não acrescentou nada de novo e ela desprezou toda uma tradição lógica da época, que era a tradição booleana. Ah, E aí é? ele escreveu. É. Não, e é verdade, o Frege não menciona boolean nenhuma vírgula, pô, no texto da conceitografia. Então ele pegou uma inspiração brava em bullying, então, só ele não admitiu. Então, existem essas controvérsias. Eu acredito que não, Né? porque quando você vai comparar os dois, você percebe que apesar dos dois serem lógicas matemáticas, as preocupações dos dois são bem diferentes. A preocupação do Frege, querendo ou não, é muito próxima da do Mortari. Por exemplo, eu estava lendo agora o Mortari, página 120 a 130, mais ou menos, acho que capítulo 7. E ele definindo o que é valor de verdade, etc e tal. Definindo não, né? Falando sobre a semântica do valor verdade, etc e tal. Aquilo tudo, pô, já tem no Frege. Uhum. Só que essas coisas todas a gente tá lendo já faz um tempão. Bully, e não tem nenhuma dessas coisas no Bully, percebe? O Bully tá pensando muito com a cabeça matemática. Para ele, a lógica, ela é um sistema especial da álgebra. Hum.
Já o É Frege, verdade, nesse sentido o Frege é logicização, né? É um outro, ele tá indo para outro caminho, né? sim, exatamente. E tem toda a controvérsia entre eles dois. Aí eu estudei os dois. Estudei a consografia do Frege e estudei esse primeiro livro do Bully, o Matemática ou Análise of Logic. Minha perspectiva, até um tempo atrás, era estudar a transformação do sistema booleano a partir da tradição booleana. Por exemplo, essa questão da letra V, qual foi a interpretação que ele recebeu por Yermo, até chegar no Schroeder, que é o último dos booleanos. O Schroeder morre junto com a tradição booleana. Ah, é? Depois É, ninguém mais abandonaram, então. é, vamos dizer que não que abandonaram. Abandonaram. É porque fica meio difícil, entendeu? Porque uma coisa é você se reconhecer dentro de uma tradição. Outra coisa é o fruto da sua tradição ser lido por outras pessoas. Por exemplo, o, o Schroeder, ele é um cara super impactante porque ele escreve um livro chamado Vorlesung of the Algebra of Logic, tipo Lições de Álgebra da Lógica, que é um livro de 3 tomos que é lido por Scolem, por exemplo. Scolem lê esse livro. Scolem é um cara super influente na lógica. A gente tem um processo com o nome dele que chama escolamização, por exemplo. Esse eu nunca ouvi falar, não. Você falou em um também que eu não tinha escutado. Piano, não foi? Foi piano? Foi piano. Essa aí é a tradição que. Pronto, a escola de piano é uma escola que é um desenvolvimento. É bom. Deixa eu melhorar minha expressão. É bom interpretar esses movimentos como fosse meio que espécies. Existe meio que uma variação genética e aí você produz novas espécies. Existe uma escola que se chama Escola de Piano ou Escola Italiana de Lógica, que ela é um dos braços da escola booleana, só que na Itália, a partir do Hum, piano. E ela vai ser importante porque ela vai pegar essa notação do Boole, adaptar, criar essa assimetria entre classe e proposição, juntar como posso dizer, numa mesma frase as duas interpretações, e isso vai influenciar o Russell. E isso vai se dar, isso que é o mágico. E isso vai se dar com a introdução do sinal pertence. O booleano consegue conciliar as duas interpretações porque ele inventa o sinal pertence, praticamente. Então, Russell bebeu nessa escola italiana de inspiração booleana, foi? Exatamente. E a escola freguiana, o Russell, ele sintetiza o Meinel, que é da escola de Bertrand, o Frege, o Peano, que é da escola booleana, e gera aquilo que é o que a gente conhece do Russell, né? Que é o princípio da matemática. Que é o que é a influência mesmo da lógica que a gente estuda hoje em dia, o princípio da matemática. Então, o berço, como dizer, intelectual da lógica do Russell, se eu fosse pegar e fazer um mapazinho, seria Escola de Bertrand, a partir do Meinel, É. o Peano Hum. e o hum. dá para fazer esse desenhozinho esquemático. Na introdução à filosofia matemática, o Russell, essa síntese do piano, ele faz claramente, né? Porque ele coloca o piano inteiro, aí ele vai mostrando, ele vai, tipo, meio que reduzindo lá a definição que o piano dá de número, se eu não me engano. Que Sim, aí ele dá uma definição sintetizada e tal. Uhum. é isso mesmo. O menino, Oswaldo, o Alan também, vocês já leram o Dúvidas Filosóficas de Russell? Não. Rapaz, eu tava lendo, eu li alguns capítulos só, tipo, os capítulos que estavam me interessando, que eu usei, tipo, que o trabalho do como é que foi? Do Berkeley lá, eu peguei o Russell para bater no Berkeley, entendeu? Então, então ele bate principalmente nas dúvidas filosóficas. Ele tem um capítulo só para falar de idealismo e ele pega o Berkeley especificamente.
Porque até hoje eu ainda nunca li nada de Russell, não. Eu estava pensando justamente começar por essa. É um bom começo ou é melhor começar por outro lugar? Eu acho que é um bom começo esse livro aí. Bom, pronto. Então, Porque beleza. ele trata de várias coisas, mas é bem introdutório. Então Minha alguma medida é introdutório. Ótimo, ótimo. Ele não entra, tipo, nos E a detalhes da filosofia dele mesmo, entendeu? Eu tenho um livro dele aqui que é Lógica e Mística, que ele já começa a entrar de coisas mais específicas, entendeu? Do atomismo lógico dele. Entendi. Beleza. Lé do Brasil. Ele tem um capítulo também que ele fala só do negócio do universal e de nominalismo, é bem da hora. Se não me engano, uma menina lá apresentou, ela ficou com um capítulo, né? O professor Adilson Tinha um que foi dele, não foi? teve Foi um. mesmo. Foi. Verdade, verdade, verdade. Boa lembrança. É um bom livro. Ok, juventude. Então, vamos desfazer a mesa. Isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Próxima sexta? Isso. Não, no caso, Sexta ou quinta, né? quinta? Quinta, né? Quinta mesmo. Quinta. Beleza, gente. Obrigadão Beleza. novamente. E até a próxima, viu? Até quinta, obrigado. Se cuidem aí. Bye. Isso aí. Depois, viu, Oswaldo? Depois você jogue lá as ideias lá do neoliberal lá. Vá soltando umas pílulazinhas do neoliberal. Ah, sim. Eu tô lendo aí, eu vou fazer eu vou montar os argumentos assim e tal, porque também tem o Chomsky, que tem um livro bom também sobre o neoliberalismo, que é metendo o pau no neoliberalismo. Tem um livro bom também de um outro economista que eu peguei agora, que ele já fala que o neoliberalismo já está morto, já Quando você apontando. quiser zoar com o outro, você lança sem citar. Aí quando ele criticar, diz, poxa, um negócio desse, da nossa referência. Vou mandar lá. Aí ele vai ficar, Mandar uma ideia puramente neoliberal, para ver se ele consegue citar. exatamente. Ai. Vou lá mesmo. Valeu. Tchau, Beleza, tchau. vamos lá. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.